Contínua oração por ele a Deus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Pai, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai querido, eu te peço entendimento, compreensão da tua palavra. Eu te peço, Senhor, que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas que nós possamos ser ouvintes praticantes da tua palavra, que nós possamos tirar lições para a nossa vida, Pai, que nós possamos tirar, ó Deus querido, direção para todos nós. Pai querido, Pai amado, ministra com teu Espírito Santo sobre nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: a igreja fazia contínua oração. Como introdução a esta palavra, aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, só que no capítulo 2, a partir do versículo 41, nós vamos ter aqui a direção de Deus para a sua igreja. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam, ou seja, permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E aqui você observa que a igreja primitiva, que é assim que nós chamamos, aquela igreja que surgiu através da descida do Espírito Santo no cenáculo, e naquele dia tinham aproximadamente 120 pessoas entre homens e mulheres. Essas pessoas que receberam o Espírito Santo, elas deram continuidade ao ministério de Jesus, na direção do Espírito Santo, e estas coisas que aconteciam entre eles, aqui em Atos, se você ler o livro todo, você vai ver que foi dando sequência. O Espírito Santo, ele dirigia a obra através dos apóstolos, dos diáconos, através das pessoas que iam participando. Depois você vai encontrar no Novo Testamento o surgimento de presbíteros. Você vai encontrar no Novo Testamento o surgimento de outras lideranças. Mas aqui, bem no início, eram os apóstolos, aqueles primeiros discípulos e estas pessoas que foram entregando a sua vida para o Senhor. Então aqui nós já observamos uma multidão, porque aproximadamente 3.000 almas desceram as águas do batismo. Mas havia algo entre aquelas pessoas que nós temos que procurar na nossa vida. Veja bem, algo extraordinário. Eles perseveravam, ou seja, continuavam na doutrina dos apóstolos, na pregação, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, naquele momento que eles tinham, que Jesus chamava os apóstolos à mesa e eles partiam o pão e bebiam o cálice. Então eles faziam a refeição juntos, que para nós hoje é a Santa Ceia. E eles também, tinham as orações. Por que a igreja orava? Por que a igreja buscava o Senhor dentro de tudo isso aqui? Porque este foi o mandamento de Jesus. Os discípulos perguntaram para Jesus assim: olha, João, ele ensinou os discípulos dele a orar. O Senhor não pode ensinar a gente a orar também? Aí Jesus os ensinou a orar. A oração é uma conversa com Deus. Vocês vejam que o propósito que eu tive ao iniciar este culto aqui em Casa do Pai, e eu coloco um versículo aí na cartela: a minha casa será chamada casa de oração, porque o propósito lá do templo de Jerusalém, quando Salomão construiu o templo para Deus, ele faz esta oração para que o Senhor abençoasse todos aqueles que fossem até o Monte Moriá orar, ou em qualquer lugar do mundo, se a pessoa voltasse o seu corpo para o lado
de Jerusalém, aquela pessoa seria abençoada. E Deus concordou com a oração de Salomão. Jesus, ele veio e ele não disse agora assim, olha, orem no Monte Moriá, ou orem com o seu corpo virado para Jerusalém. Jesus disse assim, olha, em todo lugar, em qualquer lugar onde você estiver, você pode buscar a face do Senhor, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Se você tem esta certeza dentro de você, se você tem esta convicção na sua vida, você já começa a caminhar, porque você já entende que esta oração que eles faziam juntos, esta comunhão que eles tinham, essa busca que eles tinham, era toda voltada para receber a direção de Deus para a vida deles. Eles viviam um objetivo. Qual era o objetivo da igreja primitiva? Era levar Jesus ressuscitado ao mundo. Aquelas pessoas diziam, nós vimos Jesus ressuscitado. Nós testemunhamos deste Jesus que está vivo. E hoje, a igreja, ela continua com o mesmo objetivo. Eu estou aqui para te dizer a mesma coisa que eles diziam. Jesus Cristo, ele foi morto, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, no domingo da ressurreição, ele se levantou dos mortos e ele está vivo até hoje. Ele falou, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós não estamos aqui na igreja por causa do pastor da igreja. Nós não estamos aqui hoje porque tem uma figura especial aqui, ou um artista gospel, ou um pregador gospel. Não tem nada disso aqui hoje. Aqui todos nós estamos em torno desta presença de Jesus. Irmãos, veja bem, se você for numa igreja que não tem oração, então ela não é uma igreja. Se você for a uma igreja que não tem o partir do pão, a Santa Ceia, ela não é uma igreja. Se você for numa igreja onde não tem reunião, a comunhão é a reunião dos santos. Se você for numa igreja que não tem pregação da palavra de Deus aqui, ó, dos evangelhos, do Velho Testamento, do Novo Testamento, não tem leitura bíblica, pregação, então não é igreja. Então você hoje entendeu que as bases da igreja, elas estão postas aqui em Atos capítulo 2. E nós só estamos dando sequência àquilo que eles começaram, porque nós estamos reunidos em torno da pessoa de Jesus. Então está tudo certo, nós estamos na direção certa para obedecer à vontade de Deus. Irmãos, a cultura judaica da época era diferente da nossa. E nós não podemos deixar de lado a nossa cultura. Nós temos que pensar na nossa cultura. Por exemplo, aqui eu estranhei muito, aqui em Vitória, quando eu cheguei há 24 anos atrás, a forma de vocês se vestirem. Aqui faz muito calor. Então as pessoas aqui, a roupa é uma roupa mais leve, não é uma roupa pesada, tanto na rua quanto no shopping, ou em qualquer lugar onde você for, na praia, você vê que a vestimenta é uma vestimenta leve. Se você sair daqui, por exemplo, agora, e se você for lá na posse do Donald Trump, lá nos Estados Unidos, eles estão falando, o deputado Messias Donato vai, aí ele está morrendo de medo lá, que diz que lá está fazendo 7 graus negativos, lá, né, abaixo de 0, e a sensação térmica de 15, está lá preocupado arrumando roupa para levar, porque o nosso clima não chega nem perto daquele. Então imagina se você fosse fazer uma viagem, aí você ia ter que mudar toda a sua roupa, ficar pensando que roupa você vai vestir, e está muito frio, meu Deus, será que eu posso pegar um resfriado, uma gripe, como é que é? Você vai pensar no clima, naquele contexto. Agora preste atenção numa coisa, tudo isso muda, as circunstâncias mudam, o endereço muda, as coisas ao nosso redor, elas vão mudar. Agora, uma coisa não pode mudar, Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Em qualquer lugar onde nós estivermos, em qualquer lugar onde você for, Ele é o Senhor. Por isso, meus irmãos, que assim, qual é a estratégia do inimigo hoje? Eu vou falar mal dos pastores,
eu vou falar mal dos cantores, eu vou dizer que ninguém presta, que ninguém serve para estar no púlpito, ou abrindo a Bíblia, ou lendo a palavra, porque todos são pecadores. Estas pessoas que estão fazendo isso, estão na verdade ajudando a obra de Deus. Eles estão mostrando para todo mundo que ninguém vai à igreja por causa de pastor, de cantor. Todos nós estamos aqui por causa de Jesus, porque Ele é o único que é perfeito e é o Todo-Poderoso. E nós desde o início temos plena consciência disso. Por isso que nós oramos. Porque na nossa força nós não vamos conseguir ver a libertação de ninguém. Na nossa força, nós não vamos conseguir ver a salvação de ninguém. Na nossa força, nós não vamos conseguir ver a cura de ninguém. Porque nós somos limitados. E é isso que tem que ficar claro para todo mundo. Nós somos finitos e pecadores, mas Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso a igreja, ela tinha esse costume de fazer contínuas orações. Aqui no capítulo 12 de Atos, que é o nosso texto principal, aconteceram algumas coisas tristes. O capítulo começa com a morte do apóstolo Tiago Maior. Ele foi assassinado. Tiago, irmão de João. Então, aí já diminuiu um apóstolo. Já começou assim, uma notícia péssima. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Agora Pedro é preso, estava perto da Páscoa, e Pedro foi preso. Tiago foi morto e Pedro, o apóstolo, foi preso. E aqui o objetivo de Herodes era destruir os apóstolos, tanto é que ele mata o apóstolo Tiago. Provavelmente ele iria matar a Pedro também, alguma coisa desse tipo que aconteceria. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, guarda reforçada, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que, veja bem, eles não tinham lá um desembargador amigo, eles não tinham um ministro do STF amigo para dar aquela canetada e soltar, eles não tinham uma pessoa dentro lá da corte de Herodes que pudesse facilitar a fuga. Não havia nada que eles pudessem fazer. A igreja, ela não podia fazer nada para libertar Pedro. Às vezes, irmãos, nós olhamos para as pessoas que nos atacam, que nos acusam, que querem excluir a igreja do planeta Terra, que dizem que a religião não serve para nada, que criticam as nossas orações, as nossas mensagens, que querem tolir a pregação do Evangelho, que chamam os pastores para poder comparecer no Ministério Público, porque leu a Bíblia falando contra práticas pecaminosas e tantas coisas do dia a dia. Agora entenda, nós podemos não ter ninguém no STF, nós podemos não ter ninguém lá, ninguém aqui no STJ, nós podemos não ter ninguém no fórum, mas nós temos algo que ninguém na terra tem, que é o Deus Todo-Poderoso, que escuta as nossas orações. Ele escuta o que nós estamos falando agora, está ligado no céu. A única coisa que nós temos é a oração. Porque quando, assim, não tem mais jeito, e as pessoas acham que a igreja é algo comum, como se fosse, por exemplo, um clube, onde as pessoas se reúnem em torno de um objetivo, onde as pessoas se reúnem porque têm afinidades. Não, a igreja é feita de pessoas totalmente diferentes. Pode olhar,
nós praticamente, se a gente for juntar, não temos praticamente afinidade nenhuma. Lógico que algumas pessoas estão fazendo clubes por aí, né? Eu vou lá porque lá tem muito jovem, eu vou lá porque lá tem muito idoso, porque assim, né? As pessoas dividem, aquela igreja lá vai mais idoso, aquela igreja lá vai mais jovem, aquela igreja lá vai mais gente madura, aquela igreja lá tal. Então assim, os homens estão dividindo assim, mas se você olhar aqui na igreja de Jesus, você vai ver pessoas de todas as idades. Não tem assim um grupo específico, porque tem gente de tudo quanto é idade, tem criança lá embaixo, tem gente de toda a idade. Por quê? Na igreja de Jesus, nós não fazemos um culto para um grupo de pessoas, mas nós prestamos um culto ao Deus que criou os céus e a terra, e aqueles que são filhos de Deus, eles se reúnem, você está entendendo? Para adorar o único Deus Todo-Poderoso. Existe um propósito maior, não é simplesmente uma reunião. Então aquela igreja, ela fazia contínua oração, porque elas não tinham nada mais para fazer, só podiam orar, e foi o que elas fizeram. Agora veja bem, você só está aqui hoje porque um dia alguém orou por você. Eu só estou aqui hoje porque um dia alguém orou por mim. Assim como nós oramos por aqueles que o Senhor ainda trará. Nós oramos por aqueles que ainda serão batizados este ano de 2025. Você vai ver as pessoas sendo batizadas aqui, mas nós já estamos orando por elas, falando: Senhor, estamos passando para as tuas mãos, pedindo que o Senhor abençoe. Nós nem conhecemos as pessoas que vão descer as águas do batismo. Nós não sabemos, quando nós saímos de casa, quem vai estar no culto. Não dá para saber. A gente nem sabe se vai ter culto ou não. Por quê? Pode acontecer alguma coisa, pode faltar energia elétrica, pode acontecer como aconteceu na semana passada, chuvas muito fortes, alagou aí a frente toda, quase arrastou carro, tudo aqui ficou alagado, intransitável, pode acontecer muita coisa, mas o Senhor, Ele fez com que eu e você estivéssemos na presença dEle. E por que nós estamos na presença dEle? Porque nós entendemos o que esta igreja entendeu. Nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Eu quero buscá-lo. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui também querem. E com esta oração, a Bíblia, olha o que Deus fez. A partir do versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Olha a segurança. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Tinha algemas, se fosse nos dias de hoje. E os guardas da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou-o, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, ou seja, as algemas se abriram. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real ou se estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então Pedro, ele não sabia se aquilo era real, ou se aquilo era um sonho, ou se aquilo era uma imaginação da mente dele. Ele não tinha noção da realidade. Ele tinha acabado de ser acordado e estava nessa situação. E saindo seguiam. E sabia, ele não sabia, é isso que tem que ficar claro, ele não sabia se era real ou não. E Pedro, depois, olha o que acontece no versículo 10. Quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que há para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso,
foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam unidos e oravam. Eles estavam unidos e oravam dentro de uma casa. Então, onde eles se reuniam, tinha oração. Porque eles dependiam de Deus. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Dependa de Deus para tudo. Você quer alcançar de Deus a bênção? Ore a Deus todos os dias da sua vida. Clame ao Senhor. Coloque tudo que você for fazer nas mãos de Deus. Entrega tudo ao Senhor. E Pedro falou, eu vou para lá. Eu vou para lá. E lá estava o povo orando. Lá estava o povo buscando a Deus. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo, ou seja, você está tendo uma visão, isso não é real, menina. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Esse Tiago aqui era o irmão do Senhor e não aquele Tiago que Herodes matou no início aqui no capítulo 12. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Veja o tamanho do milagre que Deus operou a partir das orações daquela igreja, a partir das orações daqueles irmãos. Hoje é diferente? Não. Hoje é do mesmo jeito. Se você se dispuser a ser um homem de oração, Deus vai começar a realizar coisas extraordinárias. Se você se dispuser a ser uma mulher de oração, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias. O que nós temos que entender? A oração mostra dependência de Deus. A oração mostra que antes de você fazer qualquer coisa, você fala com Deus. Depois que você termina, você fala com Ele também para agradecer por tudo que aconteceu. E nós agradecemos, não é só pelo que deu certo, não. Nós também agradecemos pelo que deu errado aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus são coisas que deveriam acontecer. Irmão, quando você começa a ter um momento de intimidade com Deus, de conversa com Deus, de oração, de busca, de papo mesmo com Deus, a sua vida vai sendo transformada, porque você está chamando para a sua vida a presença de Deus. Você está abrindo espaço no seu dia ou na sua noite para que Deus venha sobre você. Este culto, nós vamos abrir um espaço para a presença de Deus vir até nós, porque além de ouvir a palavra, nós temos o compromisso de também dobrar os nossos joelhos e orarmos. Agora a questão que eu falo para você é a seguinte: você entende isso que você está ouvindo? Você entende que nós dependemos de Deus para tudo? Que tudo que você enxerga ao seu redor vem de Deus? E que nós estamos aqui por Ele e para Ele? E que nós não vivemos num ambiente para poder mostrar para as outras pessoas alguma coisa? Muito pelo contrário, nós estamos aqui para buscar aquele que merece ser buscado. Por isso nós colocamos nomes de pessoas nas orações. Por isso nós oramos por causas específicas. Por isso nós oramos por diversos propósitos. Por isso nós pedimos a Deus milagres. Por isso nós pedimos a Deus portas abertas, como o Senhor abriu as portas da prisão e colocou Pedro do lado de fora. Deus é poderoso para realizar coisas extraordinárias, desde que nós estejamos dispostos a depender dEle, a acreditar nele, a viver para a glória dEle, a estar na presença dEle. A minha função ela é simples.
Eu tenho que ensinar você a orar, eu tenho que ensinar você a ler a Bíblia, eu tenho que ensinar você a adorar a Deus. Se você quiser jejuar também, eu posso até dar umas dicas. O jejum é mais difícil. Hoje um varão falou para mim assim, eu faço academia, pastor, e jejum para mim está descartado. Eu falei, amém. Mas tem pessoas que têm uma dieta. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, tem pessoas que tomam remédios fortes. Quem, por exemplo, faz um tratamento tomando remédio forte, não pode jejuar. Porque se aquela pessoa jejuar, ela vai passar mal. Então o jejum, ele vai depender do organismo, ele vai depender das pessoas, e cada um vai fazer o tipo de jejum que ele puder fazer. Porém, a oração não tem efeito colateral. Todo mundo pode orar. Entendeu? Ler a palavra, ouvir a palavra, todo mundo pode, porque não tem efeito colateral. Adorar a Deus, também você pode adorar, porque não tem efeito colateral. A única coisa que a pessoa precisa tomar cuidado é para jejuar, porque às vezes o jejum pode fazer a pessoa passar mal. Agora, fora isso, meus irmãos, o restante nós temos que nos entregar nas mãos de Deus e confiar em Deus e acreditar no Senhor, porque nós dependemos dEle. Se você pode, coloca as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, venha de encontro, ó Pai, às nossas vidas. Toca, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações, ó Pai. Eu te peço, Senhor, desperta essas pessoas para a oração, ó Pai. Desperte essas pessoas para a adoração, ó Pai. Desperte essas pessoas, ó Pai, para a leitura da Tua Palavra, para a consagração, para o compromisso, ó Deus. Senhor, abra o nosso entendimento, ó Pai, para que nós possamos trilhar este caminho que honra o Teu nome, para que nós possamos trilhar este caminho que Te adora, para sempre seja louvado. Amém. E graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, neste momento, eu quero convidar você que tem a sua cartela, por favor, pegue a sua cartela. Se você não tem essa cartela, nós vamos passar agora pelo corredor central distribuindo.